Bem-vindos a mais uma história de terror no canal. Antes de Eva. Você sabia que antes de Eva existiu outra mulher? Seu nome era Lilith. E ela não foi criada da costela de Adão, mas do mesmo pó e da mesma essência do mesmo fogo. Quando recusou-se a ajoelhar-se diante dele, foi banida do Éden, expulsa por não aceitar ser submersa. E nas areias do deserto, ela jurou vingança contra o Criador. E sua nova criação dizem que seus gritos ainda ecoam nas noites de lua que ela vaga entre os sonhos humanos, sussurrando tentações, inspirando a realidade despertando o desejo proibido. Com o tempo chamaram de demônio de mãe dos vampiros, da rainha das trevas, mas talvez Lilith nunca tenha sido o mal, apenas a primeira a dizer não. Mulher que se recusa a se curvar carrega um fragmento da sombra de Lilith. Bafomé. Você já ouviu falar no nome de Bafomé? A criatura metade homem e metade cabra, símbolo de algo que poucos ousam a compreender. Durante séculos, ele foi temido, adorado e amaldiçoado, mas Bafomé nunca foi apenas um demônio. Ele é o símbolo da dualidade e o equilíbrio entre o bem e o mal. Entre os espíritos é a carne entre Deus e o próprio inferno. Os templários foram acusados de cultuá-lo, mas será que eles o veneravam apenas entendiam seu segredo? No peito de Bafomé, o pentagrama, nos chifres, a chama da sabedoria. Em suas mãos, a inscrição Solve Etiquoatla, dissolver e reunir o ciclo eterno da destruição e da criação. Bafomé não exige adoração, ele exige compreensão, pois aquele que o enxerga como apenas mal ainda vive preso à escuridão de sua própria ignorância. No fim, Bafomé é o espelho da alma humana, onde a luz e as trevas se encontram e revelam o verdadeiro rosto de quem o ousa olhar. Relógios. Dizem que alguns relógios não medem o tempo, mas a presença de Marcos encontrou um desses no porão de sua casa, da casa do avô. O ponteiro estava travado no horário de 3h11, mas começou a bater sozinho, fraco como um coração. Ele levou o relógio para a sala. À noite, Marcos acordou com o som do tic-tac. Os ponteiros se mexiam sozinhos e o vidro estava quente. No reflexo, ele viu uma figura que não era ele. A figura sorriu e levantou a mão, repetindo seus movimentos. Com atraso, o relógio saltou para as 3h12. Tudo ficou em silêncio. Mas o reflexo agora estava fora do espelho. No dia seguinte, o relógio estava no chão, travado em 3h11. Marcos desapareceu, mas o tic-tac às vezes ainda se ouve vindo do porão. Samael.
Você já ouviu falar no nome de Samael, o anjo que amava aquilo que deveria temer? Dizem que ele foi criado para julgar, mas aprendeu a desejar o fim. Nos textos antigos, Samael é chamado de anjo da morte, mensageiro do silêncio e da finalidade. Silenciosa, finalidade suas asas. Antes douradas, tornaram-se sombras ao tocar a essência da destruição. Ele não matava por ódio, matava por amor ao inevitável. Quando os céus se fragmentaram em guerras, Samael não escolheu Deus nem Lúcifer. Ele escolheu o vazio. O espaço entre o último suspiro e o primeiro eco da eternidade, porque para ele a morte não era punição, era a libertação. Dizem que até hoje, quando alguém morre em paz, é Samael quem se aproxima e sussurra: você está livre. Agora é, e talvez apenas, talvez no fim dos tempos, o amor de Samael pela morte traga a verdade, o verdadeiro descanso ao mundo. Nem todo anjo caído está perdido. Alguns simplesmente se apaixonaram pela escuridão. O último passageiro. O passageiro do último ônibus. Na estrada depois da meia-noite. Dizem que só os vivos deveriam pegar carona. Um motorista de ônibus fazia sua última viagem. Parou para um passageiro subir na beira da estrada. Um homem pálido, de roupa antiga. Ele sentou no fundo, em silêncio. No ponto final, o motorista se virou para cobrar a passagem, mas o assento estava vazio. Ele olhou pelo retrovisor, o homem ainda estava lá, sorrindo no reflexo. E no banco um bilhete molhado de chuva, obrigado por me levar até em casa. Naquela noite, o motorista passou pela mesma estrada e viu alguém pedindo carona. Era ele, era, era ele mesmo. O castelo. Durante séculos, o, o castelo dormiu. Suas torres, agora sepulcros de pedras, guardavam ecos de um nome proibido. As tapeçarias apodreceram, os altares se calavam, e até o vento evita seus portões. Então, ao longe, o primeiro sino tocou o som, atravessou os vales e muralhas, quebrando o feitiço do esquecimento. A Irmandade da Luz marchava suas armaduras reduziam, como se o próprio sol tivesse descido à guerra. Cada badalada arranhavam as paredes do castelo, acordando o pó, o sangue e a memória. As gárgulas abriram os olhos. O chão gemeu, como se sentisse a dor. No trono, coberto de cinzas, algo se moveu. As chamas reacenderam. A cor ficou vermelha, como corações que voltavam a pulsar. E nas profundezas do salão, entre teias e ecos, uma voz antiga sussurrou o nome perdido, Drácula. O castelo respirou novamente, pois quando os sinos da luz tocam, até as trevas desperta para ouvir. A Irmandade da Luz.
A luz, a luz marchou sobre o abismo, com o fervor dos que acreditam ser os escolhidos. Milhares de cavaleiros da Irmandade da Luz avançaram sobre estandartes dourados, cruzes erguidas como lâminas, contra o próprio céu. Cada, cada passo fazia o solo tremer, e o som das orações se misturar ao bater dos, dos tambores de guerras. O fogo sagrado, que deveria purificar, tornou-se chaga. As brasas da fé queimavam carne e ferros, e o cheiro de incenso misturava-se ao de sangue. As vozes antes uniciosas começaram a se fragmentar, transformando hinos em gritos. O vento levantava palavras que devolvia e risadas como se o castelo zombasse da fé deles. Nas, nas muralhas, o mal parecia dominar, mas observava o poder residia ali. Não temia a luz apenas, esperava o. E quando o primeiro sino ecoou, o céu se fechou. A claridade se fez fogo e os cavaleiros se tornaram sombras de si mesmos, pois o inferno que vinham destruir já ardia dentro de cada um. Bom, galera, se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o sino, compartilhem e ativem o sino.